Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Graça e paz também para os irmãos que nos acompanham de casa. Que Deus os abençoe. É muito bom ter você aqui conosco. Você venceu a chuva. Amém? Quem quiser acompanhar a leitura, abra a Bíblia em Mateus 6:6. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Aqui nós aprendemos, pelo menos eu desde quando comecei a vir para a igreja, a gente aprende que a gente tem que orar no secreto, né? A gente tem que ir lá no nosso quarto, separar um tempo para poder ter o nosso momento com Deus. E de fato isso é muito importante. Nós precisamos ter esse momento diário com Deus. Mesmo na correria, não é fácil, mas a gente precisa se organizar para ter esse tempo. Mas eu tenho aprendido nesses dias que muito mais importante do que eu ter um lugar secreto é eu ser o lugar secreto. Eu preciso ser o lugar secreto. E eu ser o lugar secreto significa eu estar sensível ao Espírito Santo, é eu estar sensível para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes quando a gente separa um lugar ou um horário do dia, a gente faz igual quando a gente vai numa sessão de psicólogo ou terapeuta, né? A gente entra, fala e não deixa nem Deus falar, né? Já vira as costas e vai embora. E na verdade, o lugar secreto é muito mais para Deus falar com você do que para a gente falar com Ele. Então nós precisamos aprender a ser o lugar secreto. 24 horas do nosso dia. Porque Deus não vai falar com você na hora que você quer. Às vezes você está ali ajoelhado antes de sair para o trabalho, faz a sua oração rapidinho e vai, e não deu nem tempo. Agora, se você é o lugar secreto, Deus vai falar com você no caminho do trabalho, Deus vai falar com você no mercado, Deus vai falar com você em qualquer momento do seu dia. Só que tem um detalhe, Ele fala. Só que se eu não for o lugar secreto e eu não estiver sensível, eu não vou ouvir Ele falar. E aí eu vou chegar no final do dia e vou falar, poxa vida, Deus não falou comigo. Não, Deus falou, mas você não ouviu. Amém? Então que nessa noite nós possamos pedir para o Senhor nos ensinar a ser o lugar secreto. Que Ele ache em nós o lugar secreto. Quem aqui já assistiu o filme Quarto de Guerra? Você já assistiu aquele filme? Você teve vontade, na hora que acabou o filme, de procurar um lugar na sua casa? Os irmãos que estão rindo porque fez isso. De procurar um cantinho na sua casa, abrir lá e fazer um lugar secreto, não é verdade? Só que aí você tem que tirar tudo do lugar e preparar o lugar secreto. Para Deus fazer de nós o lugar secreto, Ele precisa tirar os entulhos que tem aqui dentro. E a gente precisa deixar. Amém? Então faça essa oração agora. Feche seus olhos. Peça para o Senhor fazer de você um lugar secreto. Dê ao Espírito Santo liberdade de fazer uma faxina no seu coração. De tirar do seu coração tudo aquilo que não agrada a Ele. Tudo aquilo que separa Ele de você. Mas é você que tem que falar com o Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é de estarmos na Tua casa. Deus nos ensina a ser o lugar secreto. Porque é no lugar secreto que nós temos as nossas vidas transformadas. É no lugar secreto que nós temos arrependimento e mudança de vida. É sendo o lugar secreto que nós ouvimos a Sua voz no decorrer do nosso dia. Nos dê sensibilidade, Espírito Santo de Deus, para ouvir a Tua voz e entender que é o Senhor falando conosco. Receba esse culto, receba essa adoração. É tudo para a honra e glória do Teu nome. Aleluias. Aplauda o Senhor, igreja. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala muito ao meu coração. E toda vez que eu escuto ela, eu lembro de um milagre que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Eu já compartilhei isso aqui há alguns anos atrás, mas eu gostaria de fazer um breve resumo para vocês e compartilhar de novo, porque tem pessoas... O Espírito Santo me tocou para falar. E se Ele falou para eu falar, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Amém? Alguns de vocês acompanharam a minha gestação. O Heitor
aquela criança loirinha do cabelo cacheado que adora aparecer aqui em cima no final do culto é meu filho. E o Heitor nasceu prematuro, ficou na UTI por um bom tempo, né? Um pouquinho mais de um mês. E eu me lembro de ver várias crianças passarem por aquela UTI. E a passagem daquelas crianças era um pouco rápida, né? Por conta, talvez, de uma dificuldade de respiração, era algo muito rápido. E eu via muitas mães, assim, com 2 dias que os filhos estavam ali naquela UTI, pegar seus filhos no colo, ir para casa. E aquilo me incomodava porque já fazia mais de 20 dias eu ainda não havia pegado o Heitor no colo. E eu lembro que eu estava num estágio, eu não sei, eu estava num estágio que eu não tinha muita força para orar. Eu acreditava que Deus ia fazer um milagre. Mas sabe aquele momento que você fala, Senhor, eu não tenho força nem para pedir? Eu estava nesse momento. E eu lembro que eu falava assim, o Senhor sabe que eu quero pegar meu filho. E eu me lembro que um dia eu falei, eu preciso falar para ele que eu preciso disso. E eu cheguei em casa, eu falei com o Senhor, e eu falei num momento de intimidade com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso disso para continuar, porque eu não tenho mais forças. E eu lembro que eu falei naquela sensação de tipo assim, ele vai me ouvir, mas, né? E eu lembro que eu estava indo em processo de recuperação da cirurgia e o Gustavo falou para mim, meu marido, falou, vamos deixar para ir na visita à noite, agora à tarde você precisa descansar. E algo me incomodou e eu falei para ele, eu quero ir agora à tarde. E aí, resumindo, quando nós chegamos lá, uma enfermeira veio com roupão, touca e falou assim para mim, você quer pegar seu filho pela primeira vez? E ali eu vi o amor e o cuidado de Deus, até nas coisas simples. Irmãos, às vezes nós falamos assim, eu não vou passar isso para Deus, porque, nossa, isso é tão supérfluo. Isso é tão simples, ele não vai nem fazer questão na nossa mentalidade humana. Mas ele está ali, ele está te ouvindo, só que às vezes ele precisa que você compartilhe isso com ele. Ele precisa que você sinta a dependência dele. Às vezes a gente quer tentar resolver tudo com a força humana, mas tem coisas que é só Deus que vai fazer. E a pergunta que eu deixo para vocês essa noite é, há quanto tempo que você não confia no amor de Jesus? Há quanto tempo que nós estamos, às vezes, tentando resolver problemas que só Ele pode resolver, mas Ele quer ouvir você falar. Ele precisa que você compartilhe com Ele. Então agora eu quero que você feche os seus olhos. E nesse momento você vai compartilhar com o Senhor tudo aquilo que tem te incomodado. Descansa nos braços dele, ele nunca te deixa. Coloque para ele todos os seus medos, as suas frustrações, as suas tristezas, aquilo que tem te incomodado, ou talvez um problema que você acha que não tem mais solução. Irmãos, o meu filho, pelos médicos, tinha apenas 48 horas de vida. E Deus me deu ele, o Heitor, lindo e saudável. Então, Deus é o Deus do impossível. Então, coloca para ele aquilo que você precisa resolver, mas que você não tem mais força para resolver. E que você possa declarar essa canção, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale,
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O amor dele está aqui. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Descansa no Senhor, em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. O seu lugar é nos braços do Senhor, então descansa e confia nele. Descanso em teus braços é meu descanso. Agora é a hora de você falar com o Senhor. Coloca para Ele tudo aquilo que você tem sentido, tudo que tem te magoado, ou talvez aquilo que você não colocou para Ele ainda. Só Ele pode resolver. E deixa com que a graça do Senhor te encha. Cai em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Declare isso. Recaio em tua graça, eu recaio, Deus, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Declare isso. Somente nos braços do Senhor é o seu descanso. Declare isso. Em teus braços é meu descanso. Você precisa confiar no Senhor e descansar nele. Em teus braços é meu descanso. Mais uma vez. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Lá é o seu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
Glória a Deus. Vamos orar pela vida da Mívia? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, que esteja usando grandemente a vida da Mívia nesta hora. Ó Deus, que a Tua palavra, nós sabemos que ela não volta para Ti vazia, e o Teu Evangelho, ó Deus, é sempre pregado aqui. Use a vida dela, ó Pai. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, traga paz aos nossos corações, traga, Senhor, entendimento e compreensão da Tua santa palavra. E nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Mívia. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Vocês estão tristes? Não. Nós somos um povo forte, um povo feliz. A palavra de Deus fala assim que a alegria do Senhor é a minha força. Então nós nos alegramos nele e ele nos fortalece, amém? Então eu sei que está um tempinho de chuva, gostosinho, aí a gente já dá aquela acalmada, né? Já quer dar uma hibernada, dar um soninho, mas a gente vai dar o nosso melhor aqui e agora, amém? A nossa mente e o nosso coração precisa estar aqui e agora, amém? Então, eu prometo para vocês que eu não vou ficar fazendo isso no culto o tempo todo. Mas vamos fazer isso só agora? Vamos falar assim, ó, show! No 3, tá? 1, 2, 3, show! Preguiça. Tá bom? Abra a palavra de Deus aí em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Nós vamos ler inteiro. Segunda carta de Pedro 3. Todos acharam? Se você não conseguiu achar aí, vai procurando. Outros que não conseguiram trazer a Bíblia, vai passar aqui no telão, tá bom? E eu vou ler. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Até o momento, aqui o apóstolo Pedro está falando que ele está querendo lembrar, trazer à memória aquilo que já tinha sido ensinado à igreja, continuando. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz,
imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Agora, prestem bem atenção aqui. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Esta é uma palavra que, hoje em dia, está um pouco difícil de se ler, de se ouvir. E aqui no telão, no começo, estava escrito crescer. E aí eu começo lendo uma coisa dessa e a gente fica confuso. Gente, ela está falando de fogo, de destruição, que Jesus vai voltar, que não é para a gente pecar. Como assim crescer? Aqui está falando, cresçam, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Estar aqui é sempre uma honra. É sempre uma alegria estar aqui em fazer a vontade de Deus, mas eu quero que todos saibam que estar aqui também é uma grande responsabilidade. Qualquer um que está aqui na casa do Senhor tem uma grande responsabilidade em si. Porque nós, como pessoas que fazem a obra de Deus, pessoas que pregam, que cantam, que servem na casa de Deus, que se diz cristão, é um dos primeiros a poderem cair na tentação de viver uma vida hipócrita, vazia, de só falácias, de dizer, de brincar de ser crente, de brincar de ser cristão e dar mau testemunho para o mundo. E aí o mundo olhar para nós e falar assim, para ser crente como ele, fala tão bonito, né? Eu sou a primeira, que se eu não me comportar da mesma maneira aqui dentro e lá fora, eu sou a primeira, as pessoas a me apontarem e falar para ser crente como ela, e eles não estão errados, se eu não tiver uma vida verdadeira. Tá, mas agora nós vamos ao assunto. Vemos que Pedro, ele está lembrando a igreja de algumas coisas. E eu grifei essas coisas. Aqui está falando dos zombadores, que vão seguir as suas paixões. Estes que querem viver a sua própria vontade. Que querem viver do jeito, como que eu posso dizer? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, empurrando com a barriga e fazendo tudo o que quer. Estes vão olhar para nós, que estamos firmes em Cristo Jesus, e vão dizer, onde está o seu Deus? Você fica falando aí que Jesus vai voltar, mas há muito tempo isso é falado. E aí ele vai responder, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, comigo, que sou cristã, que preciso crescer a cada dia mais em Cristo Jesus, como aqueles que não o receberam como único e suficiente Salvador. Tá aqui a resposta. É porque Deus, ele é paciente e quer que todos se arrependam. Amém? E aí ele continua lembrando a igreja. Então ele faz uma pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Irmãos, eu pergunto a nós como igreja hoje, que tipo de pessoas que devemos ser como crentes? Que tipo de pessoa devemos ser? E a palavra de Deus responde: uma pessoa, vivam de maneira santa, santificação. Santificar a nossa vida. E de uma maneira piedosa. Piedosa é aquela pessoa que cuida das coisas de Deus, que faz a sua vontade, que tem o cuidado com a palavra de Deus. E enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontradas por Ele, por Cristo Jesus, em paz, imaculáveis,
e culpados. E aí eu falo para você, o que é crescer? O que é crescer? Crescer é igual a santificação. Crescer em Cristo, crescer em Deus é se santificar. Hoje eu vou falar de crescimento, mas eu não vou falar do crescimento pessoal hoje, tá? Eu não vou falar do crescimento financeiro, do crescimento de relacionamentos, o crescimento do sucesso, os quais devemos ter, sim, os quais devemos buscar, sim, mas hoje eu vou falar do crescimento da palavra de Deus. O crescimento espiritual, esse crescimento que gera todos os outros crescimentos que buscamos. Mas nós invertemos, nós buscamos primeiro as coisas dessa terra, e aí depois, se der tempo, a gente busca as coisas de Deus. E as coisas não são assim para nós. As coisas não são assim para nós, os filhos de Deus. Eu sempre brinco com o meu marido que a pessoa que não é de Deus, a pessoa que não tem Jesus em seu coração, não o aceitou como o único e suficiente Salvador, ele faz qualquer coisa lá e dá a impressão que nada acontece. Dá essa impressão que ele pode fazer o que quiser com a vida dele. Mas vai a gente, como crente, como filho de Deus, fazer alguma coisa errada. Outro dia eu estava passando mal, fui parar no pronto-socorro. E eu estava muito mal no carro e o Edson corre comigo. Aí na volta eu falei assim, amor, eu não vou pôr o cinto não. Eu não vou pôr o cinto de segurança, eu tô passando muito mal. Na esquina de casa tinha uma polícia. Na esquina, Ana, tá tudo bem, eu sei que tá tudo bem, mas eu quero dizer que quando você é filho de Deus, sim, as coisas vêm pra luz. As coisas aparecem. Por quê? Porque você não é nenhum bastardo. Você não é qualquer um. Você é filho e filha de Deus. Se Deus precisar te corrigir, Ele vai te chamar a atenção e vai trazer pra luz. E vamos ser envergonhados pelo nosso próprio pecado. Porque somos filhos. Quando você vê uma criança mal criada, o que você faz? Nada. Só fala dela. Nossa, que terrível. Meu Deus, olha, se fosse meu filho. Exato, se fosse meu filho. Você não faz nada porque você não é pai, você não é mãe, não é você que educa. Você não faz nada. A mesma coisa a Deus. Ele vai fazer comigo e com você. Porque nós é que carregamos o nome dele. Porque nós é que somos os filhos de Deus, amém? E aí aqui vai falar assim, nos últimos dias surgirão escarnecedores, no versículo 3. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo as suas próprias paixões. Aqui está falando do que acontece hoje. Vocês já ouviram falar em hedonismo? Se não ouviu, tá tudo bem. Depois vocês pesquisem, porque eu não vou pegar a profundidade dessa palavra aqui, tá? Eu vou pegar só o que interessa para agora. Hedonismo é o prazer como um bem supremo. Hedonismo fala de prazer, do prazer. E não é qualquer prazer, é um prazer egoísta para mim, para o ego, que busca apenas a satisfação imediata e individual. E muitos psicólogos, muitos neurocientistas, profissionais da saúde estão falando a respeito desse tema. E é por isso que vocês vão ouvir muito agora a respeito, falando da tal da dopamina, no qual eu não vou falar o que significa isso, o que é isso, até porque eu não tenho muita propriedade. Mas essa tal da dopamina fala a respeito de buscar sempre uma coisa nova, sempre um prazer gostoso, agora imediato. Isso é o hedonismo. E a gente vê homens, e eu tô falando agora no geral, homens de verdade, homem e mulher, tô falando homens, buscando tais prazeres aí pelo mundo. E eles buscam esses prazeres no sexo, tanto consensual
como violentam pessoas também, violentam mulheres, jovens por aí se satisfazendo sexualmente, desculpe a palavra, mas transando à torta e à direita, e eles pensam que não haverá nenhuma consequência. Mas eles são do mundo. Que conhecimento eles têm de Deus? O que eles sabem sobre crescer espiritualmente? Não sabem nada. O problema onde está? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus se envolvendo nessas coisas, nas coisas do mundo, nas paixões desse século. Hedonismo é uma doutrina segundo a qual o prazer ou a felicidade são o único e principal bem da vida. O prazer dele é a coisa principal, é o bem maior. Ele estando satisfeito emocionalmente, financeiramente, o resto não importa. É claro, gente, que o prazer, ele pode ser desejado sim, pode ser buscado em até certo ponto, certo? Mas a vida não é feita só de prazeres momentâneos. A vida não é feita só de aventuras. A vida requer uma responsabilidade. A vida, ela requer uma preparação, um estudo, um sacrifício, responsabilidades. Não é verdade que a vida não é um oba-oba? Ela não é. Hoje nós podemos ver como que se cria um filho. As mães aqui vão saber como que se cria um filho. Meu Deus, elas não dormem. Principalmente no comecinho, elas não dormem, elas se doam. Se elas querem ver esse filho crescer emocionalmente, fisicamente bem, elas precisam se doarem, e os pais também estarem ali do lado da mãe, cuidando do filho também, ajudando, auxiliando, fazendo o seu papel de pai, não só ajudando, mas sendo pai também. A vida é assim. O hedonismo busca evitar sacrifícios e sofrimento a todo custo. Quer um exemplo de satisfação imediata e de que eu me importo só comigo mesmo, só com o meu prazer, que eu sou uma pessoa parecida com essas pessoas do mundo? Aqui hoje, eu lendo essa palavra gigantesca, eu lendo tudo isso, e aí a gente pode sentir alguns irmãos assim, nossa, pra que ler tudo isso? Nossa, que palavra gigante. Talvez você nem pensou assim, mas você já ficou com aquela coisa acelerada dentro de você, porque já é algo que requer um pouco mais de paciência, de um exercício de leitura e de raciocínio. Hoje em dia, pastor, o que a gente tem que fazer, as pessoas que pregam a palavra de Deus? Tem que pegar no máximo 1 ou 2 versículos, e aí você conta a história depois, de uma maneira bem divertida, de uma maneira bem alegre, que faça as pessoas rirem. Elas estão tratando a palavra de Deus assim, como se fosse, sei lá, como que fala? Uma palestra. Como se fosse uma palestra. Gente, tá errado. Nós estamos na casa de Deus. Se o Senhor pedir pra gente ler os salmos inteiros, a gente vai ler. Ele manda em sua casa, amém? Eu sei que muitos aqui talvez queriam ouvir uma palavra de ânimo, força, e calma, nós vamos chegar, porque o Senhor, Ele nos corrige, é para nos dar ânimo e força, amém? A busca pelo prazer desenfreado é pecado, igreja. Amém? Em 1 João 2 vai falar assim, 1 João 2,15, você não precisa abrir, acompanha aqui comigo só para a gente ganhar tempo. Anota aí para depois você conferir se é isso mesmo. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, a ostentação dos bens não provém do Pai. Hoje em dia estamos como? Ostentando tudo. Tudo tem que ser postado, tudo tem que ser mostrado. Gente, não me interpretem mal, tá tudo bem. Você gostou daquela foto maravilhosa que a gente tira 1000 fotos para postar uma? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele sentimento de você aparentar o tempo todo sucesso e felicidade quando tudo tá desmoronando. Tá tudo bem postar uma foto de casal ali bonita, um declarando o amor pelo outro. Tá tudo bem, mas que seja real isso na sua vida. Que seja verdade. A mentira agora tem entrado de uma forma diferente. De um modo ostentação. De uma coisa que nem existe. Para de perder tempo com as redes sociais postando mentira e vai consertar o seu casamento, vai consertar a sua vida. Para de gastar o que você não tem só para mostrar que você tem. Que sentido faz isso? Para nós, hoje eu estou falando para os filhos de Deus, para a igreja, para nós. Que sentido faz isso? Que cresçamos, irmãos. Geralmente quem faz isso é adolescente. É criança. Nós somos filhos e filhas de Deus maduros, adultos, amém? Amém. Ninguém nasce santo. Não é verdade? Ainda o salmista vai falar, em pecado me concebeu a minha mãe. Ninguém nasce santo. E quando você recebe a Jesus como o único e suficiente Salvador, você não deixa de pecar. Você não deixa de pecar. Mas como que isso funciona, Ana? Você recebe como o único e suficiente Salvador, você fala, Jesus, eu te quero na minha vida, eu recebo, que o Senhor seja o Senhor mesmo. Eu vou fazer a sua vontade. E aí Deus vem. Deus, ele te adota como filho, te recebe, te limpa, te purifica. E depois, acabou? Somos santos, infalíveis, indestrutíveis, não falhamos mais? Não sentimos vontade de pecar? Não sentimos vontade de fazer as coisas que o mundo faz? Não, não é bem assim. Às vezes nós pecamos no pensamento, às vezes nós tropicamos, mas isso é um acidente na nossa vida. É porque nós lutamos contra a natureza pecaminosa que ela é herdada de Adão. Mas eu vou explicar para você como Jesus nos liberta. Quando você o recebeu, Deus, ele te tratou, te limpou. Você não é mais escravo. Antes a sua mente era fechada. Antes os seus olhos estavam cegos. Os seus e o meu estava cego. Tinha coisas que a gente fazia que desagradava a Deus, que a gente nem sabia que estava no pecado e que estava preso, aprisionado ali. Mas aí Jesus veio e mostrou, falou ao nosso coração, tirou aquele coração duro, aquele coração de pedra, colocou um coração de carne e falou assim, isso é pecado, e aí a gente se arrepende. E aí, conforme a gente vai crescendo em Deus, a gente acha que está tudo bem, e a gente está vivendo uma vida santa, e de repente aparece uma situação assim, e que você sente aquela vontade de pecar. E que você sente aquela vontade de falar o que você não deve. E aí o que acontece? O Espírito Santo vem. Não faça isso. E aí você tem uma escolha a fazer. Isso é liberdade. É você ter a escolha ali para fazer e escolher ficar na presença de Deus. Fazer a vontade dele, amém? A palavra pecado, hoje em dia, está em desuso. Agora a gente usa assim, Deus, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas. E pecado a gente não usa mais assim. E essa palavra é taxada assim, muitas vezes como cafona, como uma coisa de gente velha religiosa.
Talvez para você isso seja um absurdo, porque na nossa mente não passa isso. Mas vai conversar com os jovens aí de fora para ver o que eles falam. O que é essa palavra, pecado? Não pode falar. Não pode dizer não pode falar nada. Você não pode respirar. Você não pode, hoje em dia. Chega a ser um escândalo para alguns essa palavra. Ainda mais nos tempos de hoje, onde as pessoas estão buscando tanto o seu desenvolvimento pessoal, elas estão buscando se aperfeiçoar, buscando a sua melhor versão, onde a competição não é mais com o outro, mas consigo mesma. Aí eu pergunto, como que alguém tão bom, alguém tão melhorado poderá reconhecer os seus pecados? Como pessoas que dizem assim, eu sou melhor do que isso. Ou aquelas que falam assim, eu não falo mal de ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu tô fazendo o meu. Como alguém tão bom, como alguém que busca o crescimento assim o tempo todo, pode reconhecer que está em pecado? Cuidado, irmãos. Cuidado, igreja. Cuidado, Ana, cuidado eu. Essas palavras podem até parecer sábias, inteligentes, mas elas escondem uma autossuficiência maligna. Esse negócio de eu sou melhor que isso. Eu vou procurar a minha melhor versão. Cuidado. E aí tem uma frase que fala assim, você é o autor da sua própria história. Olha, vira até uma chavinha, né? Legal essa frase. É bacana. Será mesmo? Será que aí não está escondendo uma pontinha de orgulho? Eu vou falar uma coisa, você pode até ser o protagonista da sua história, mas o autor sempre será Deus. Ele é quem desenha a nossa história, Ele quem tem nós na palma de suas mãos. O nosso nome está escrito no livro da vida antes de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Ele sempre será o autor. Cuidado com as coisas deste mundo que parecem ser tão boas, tão legais, para o nosso crescimento pessoal. Cuidado. Cuidado, amém, irmãos? Agora eu vou destacar rapidamente. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é graça? O que é graça de Deus? Graça é o favor de Deus para nós, um favor que nós não merecemos. Graça é favor imerecido. Tudo na nossa vida é graça de Deus. Nós não merecíamos nada. E agora quando eu falo nós, eu estou falando de todos. Nós, filhos de Deus, não filhos de Deus. Estou falando da raça humana, da humanidade, do mundo. Nós não merecíamos nada. Mas Deus, aprove Deus entregar o seu único filho para que nós, os filhos de Deus, tivéssemos vida. Amém? Para aqueles que o receberem como único e suficiente, terem vida. Isso é graça de Deus. E o apóstolo aqui, Pedro, na verdade, está falando que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E o que é isso? É crescer nas coisas espirituais. Em outras palavras, ele está falando, cresçam na intimidade com Deus, na dependência, no favor de Deus, na santificação. Na santidade. Você pode ler o capítulo 3 inteirinho, depois leia, releia até entrar na sua cabeça. Está falando de santidade. Esse crescimento espiritual só vem através da santificação. O que aconteceu com a gente? Com o amor e com o temor a Deus. O que aconteceu com a gente, igreja? O que aconteceu comigo, Ana?
Será que a Ana, que recebeu a Jesus lá atrás, quando tinha 14 anos de idade, que chorou, que se derramou e que estava com o coração flamejando, assim, o coração palpitava e eu só queria Deus. Quantos aqui lembram da sua conversão? De quando falou assim, eu não resisto mais, eu quero Jesus. Traga a sua memória aí agora. Como foi isso? Como você agia? Como você pensava? Como você falava? Eu lembro que eu era muito chata. Porque além de eu ser imatura, tinha apenas 14 anos, sem entender nada, e aí eu achava que sabia de tudo, agora de Deus, e falava para as pessoas, você vai pro inferno, raça de víboras. Eu era dessas. Ridícula. Mas o Senhor, Ele entende, Ele traz o crescimento, Ele traz a maturidade. E com essa maturidade, com esse crescimento, estamos da mesma maneira? O nosso coração ainda arde pelas coisas de Deus, pela santificação e fazer a vontade dEle? Eu lembro que eu não conseguia passar no semáforo vermelho. O que hoje, quando eu faço pela madrugada, se eu tiver que passar, eu passo, porque eu tenho medo de ser assaltada. Mas na época que eu era tão imatura, assim, tão assim, que, meu Deus, eu tenho medo de pecar contra o Senhor. Eu não passava. Olha o nível. E hoje, como estamos? Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu vou falar uma coisa para os filhos de Deus, que estão cometendo pecado consciente, que estão pecando conscientes de que o que estão fazendo é pecado. Deus trará à luz. Deus trará à luz todas as coisas, porque você é filho. Não é para te humilhar, é para te trazer de volta. Você que é filho de Deus, está cometendo pecado consciente, Deus trará à luz. Uma coisa, irmão, é você estar lutando contra o pecado. É natural, todos nós temos as nossas lutas. Você está ali, você tropeça, fala, caramba, errei de novo. E aí você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem fazer. E aí, de repente, você tropeça de novo. Mas você está lutando, você deseja, você tem o Espírito Santo. E eu quero falar para essas pessoas, Deus vai dar a vitória. E agora, eu não estou falando de uma vitória financeira, não. Eu estou falando disso, porque você quer fazer a vontade de Deus, porque você quer andar em santidade. Deus vai te trazer força. Mas para aqueles que estão cometendo pecado consciente, cuidado. Ouça essa palavra, conserte o caminho, volte para as coisas de Deus. O Senhor vai te abençoar grandemente. Amém? Alguns aqui estão assim, Senhor, me santifica, me purifica, me ajuda, meu coração está ardendo. O meu coração também está assim, eu preciso disso. Tem muita coisa em mim que eu preciso melhorar, irmãos. Eu sou igualzinha a vocês. Estou sujeita às mesmas falhas. Eu quero dizer que Deus, Ele está aqui e Ele nos santifica, nos purifica, nos levanta, nos faz santos e nós vamos fazer a vontade dEle, nós vamos crescer como igreja, nós vamos fazer a diferença neste mundo, amém? Deus, Ele está nos chamando e eu estou sentindo aqui no meu coração, em especial a nós aqui. Agora eu estou falando para nós aqui. Deus ama a sua igreja e Ele está levantando muitas e muitas e muitas pessoas de todos os lugares, de cada canto da terra. Ele está levantando. Mas Deus, Ele fala hoje que quer usar a gente, que somos nós. Vamos voltar ao caminho, vamos voltar a nos amar, amar uns aos outros. Irmãos,
Se alguém aqui tiver com o coração ferido com outro irmão, resolva isso aqui. Resolva isso aqui agora. E vamos dar as mãos, vamos crescer, vamos buscar a santidade do Senhor, amém? E você que não quer voltar para a igreja, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou falar com os irmãos aqui, que estão com o coração ferido, coração machucado com algumas igrejas. Eu sei que está difícil achar uma igreja que pregue a palavra de Deus, que fala do arrependimento, do pecado. Eu sei que está difícil de achar pastores que se importam com as suas ovelhas, que olhem para elas não como lucro, não como apenas números. Eu sei quantas pessoas magoadas com esse tipo de pastores, pessoas com o coração quebrado, porque seus pastores falharam com elas e eles nunca pediram perdão para uma ovelha porque tem arrogância em seu coração e acha que pastor não erra. Eu sei que está difícil de acharem pastores que visitem pessoas pobres e ricas com o mesmo amor. Pastores que aconselham, que repreendem, eu sei disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esses pastores, essas igrejas em qual nós gostaríamos de encontrar, elas existem. Elas existem. E como eu sei disso? Como eu posso afirmar isso para você? Porque alguns vão dizer, eu já passei em tantas e foi a mesma coisa. Eu posso afirmar porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o dono. Basta você procurar. Procure com mais carinho. Procure essas igrejas que estão perto da palavra de Deus como se você procurasse ouro. Como se você estivesse procurando uma joia preciosa. Procure. Deus vai te guiar para essas igrejas. Por que você dizer assim, essas igrejas não existem mais, você está afirmando que Jesus perdeu. E Jesus nunca perde. Jesus não perde para o pecado, para a frieza espiritual. Jesus não perde para a apostasia. Ele é o dono, ele é a cabeça, ele é vencedor. E ele levanta pessoas espirituais para cuidar de cada um de nós. Nós somos suas ovelhas, ele não vai deixar a gente dispersas, abandonadas, sozinhas, solitárias. Volte para a igreja, irmão. Volte. Não fique sozinho como presa fácil. Não fique só, amém? Permaneça no corpo. Não saia do corpo. Sem a cabeça e sem o corpo, você jamais crescerá espiritualmente. Nem os irmãos, e nem eu, e nem você, amém? Esse era o recado que Deus queria falar aos nossos corações. Que nós possamos crescer espiritualmente. Como crescer espiritualmente? Buscando ao Senhor, buscando a santificação, buscando conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Sabe, é legal ouvir pregações. Eu mesmo, quando estou trabalhando, coloco lá e rola 1, 2, 3, 4, 5. Tem umas que eu já decorei. Se eu quisesse pregar umas aqui, eu pregava igualzinho, de tanto que eu já ouvi. Mas não é a mesma coisa que você pegar a sua Bíblia e ter intimidade com Deus. Não é a mesma coisa de você falar aquilo que está no seu coração, amém? Igreja, levante-se, cresça, porque Deus quer nos usar. Deus vai fazer grandes coisas, amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Shere canta la balabala, shoriera la banana, seriera la balala, shoriera.
dá vontade de parar, né? A presença de Deus, muito gostosa. Palavra abençoada. Obrigado, Mívia. Louvores abençoados. Adore Jesus. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo, Ele está agindo sobre a igreja. O Espírito Santo deseja voltar da vida para a igreja, avivar a igreja. Receba de Deus água viva. São momentos, irmãos, que nós não conseguimos isso em canto nenhum. Somente na presença de Deus. É somente diante de Deus que nós conseguimos isso. Não adianta ficar buscando paliativos, não adianta. É somente diante de Deus. Esse quebrantar de coração. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Tua presença, Senhor Jesus. Tu és santo, Pai. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Que haja um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Que haja um avivamento sobre a igreja de Jesus. O Espírito Santo do Senhor trabalha em cada coração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Otávio, da Ana Júlia. Ó Deus, esteja dando sabedoria e graça diante de todos, ó Deus, em nome de Jesus. Que esse ministério, ó Pai, venha a ser ricamente abençoado, ó Deus, e próspero na mão deles também, ó Pai. Ó Deus, levante mais musicistas, levante pessoas, ó Deus, dispostas a estar entrando nesse ministério, ó Pai, ó Deus, para ajudar, para contribuir com esta obra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por aquilo que eles têm feito. E que esse ministério, ó Pai, nós sabemos que é um ministério que exige excelência, exige zelo. Dê a eles, ó Pai, sempre, ó Deus, esse desejo de estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, assim como nós ouvimos nessa noite. E abençoe o ministério de louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Amém. E de todo o ministério, né? Tem sido uma bênção. Quero convidar a Janice e o João. Eles estão cuidando dos jovens. E ontem nós começamos o ministério com os jovens. Eles, né, na verdade, estão nos ajudando muito.
A Ana Lívia ali, ó, é uma graça. Eles vão falar. Enquanto eles vêm aqui, quarta-feira nossa célula, tá bom? Aqui na igreja, e quinta-feira lá no condomínio Moradas. Conversa com o Daniel, com a Paula, o Gabriel está ali. Vamos participar em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, boa noite. Irmãos, Michele, aquela primeira tela, por favor. Vamos falar de estatística? Existem fontes que nos falam que 66% dos jovens, dos 15 aos 22 anos, se desviam da graça de Deus. Aí eu falo, essa idade é a idade mais fácil que tem para evangelizar, porque o coração da criança é puro, é aberto. O jovem, ele é um pouquinho mais difícil, um pouco mais resistente. Quem lembra o que fala em Provérbios 22:6? Ensina a criança. Exatamente. Então, a gente começa desde o Ministério Infantil. Eu e o João estávamos até o ano passado à frente do Ministério Infantil, onde precisamos também de trabalhadores. Só que sentimos a necessidade de cuidar dos jovens. Jovens, adolescentes a partir dos 12 anos. Às vezes uma criança de 9 anos, como foi o caso ontem, que os pais trouxeram aqui para louvar o Senhor. O maior incentivo nessa idade são os pais. E a gente precisa de vocês para que essa estatística mude. A gente precisa de vocês, pais. Esses dias a Luísa falou assim: mãe, que hora que você lê a Bíblia? Eu falei: filha, eu leio de manhã. Mas onde, mãe? No meu celular. Mostrei a Bíblia no celular para ela. Ela olhou e falou assim: mãe, não tem nenhum livro com nome de mulher? Eu falei: tem. Vamos começar por Esther? É o exemplo. Tudo é o exemplo, gente. Não importa o que aconteça na nossa vida, a gente precisa guiar essas crianças para que elas não venham sofrer nem metade do que muitos de nós aqui sofremos por não ter sido criado na graça. E a gente precisa de vocês. Próximo sábado, às 20 horas. Aguardo vocês que se sentem jovens, venham conosco ouvir a palavra de Deus. Vamos falar agora, entrar numa linha chamada Os Bereanos, vai ser o nome desse nosso tema. Quem sabe quem são os bereanos? Os bereanos, eles estudavam a palavra de Deus. Eles ouviam e buscavam ali a palavra de Deus, a essência de Cristo, que não vemos mais. E a gente vai trazer isso para esses jovens e adolescentes. E no dia 20 e 21, nosso primeiro Acampa Dentro. A partir dos 12 anos, já queremos os jovens aqui, dos 12 aos 18. Se tiver maior de idade para ajudar a gente, agradecemos. E vai ser um tempo muito bom. Vai ser às 19 horas, a partir das 19 horas, no dia 20, onde ali vamos ter uma palavra, vamos ter jantar. Isso é bom, né? E aguardamos vocês. Inscrições comigo. Me procurem no WhatsApp, pessoalmente ali no fundo, que a gente vai conversando. E mais uma vez eu faço um apelo. Precisamos de trabalhadores para o Ministério Infantil. Eu creio que Deus vai levantar muitos de nós. Deus abençoe. Amém, irmãos? Ô, glória. Esse Acampa Dentro vai ser bênção. Só lembrando, lá ao fundo nós temos um café e um chá. Então dá para você tomar. Obrigado, Ju. Tem feito esse ministério com grande zelo. E é isso, irmãos. Vamos ter uma semana abençoada aí. E qualquer coisa também, tem a ofertinha lá atrás, tem uma caixinha de oferta para a compra das cestas básicas. Nós temos o culto das primícias juntamente com a ceia, mas outros domingos também você pode participar trazendo o quilo do alimento, tá bom? Não tem problema. Algumas pessoas já têm trazido ali, muito obrigado. Hã? Isso, verdade, obrigado. Dia 27, sexta-feira agora, tem culto dos homens. Amém? Então, os homens,
tenho certeza que os homens virão. Virão, em nome de Jesus. Então, dia 27, às 20 horas, sexta-feira. Ah, mas eu vou sair. A gente sai depois. Vem aqui, vamos bater um papo. Depois a gente tem ali, se você puder trazer um salgado, alguma coisa doce, um refrigerante, é bem-vindo. Beleza? Aí a gente vai conversando. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Foi uma bênção o encontro das mulheres e dos homens não vai ser diferente. Nós vamos estar aqui conversando, batendo um papo e vai ser grandemente abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por Tua palavra, Senhor, que falou grandemente aos nossos corações. Abençoe a vida da Namívia, a vida do Edson, abençoe todos eles, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que possamos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, principalmente, ó Pai, sempre na área espiritual. Nos ajude, ó Deus, nos dê graça, derrame sobre nós a Tua bênção, que tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, abençoe nossas famílias, ó Deus, que cada família, ó Pai, aqui, aquelas que não estamos assistindo, esteja derramando sobre elas também da Tua graça, da Tua unção, da Tua sabedoria, que haja paz em nossos lares, que haja, ó Deus, sempre, ó Pai, a provisão dos nossos mantimentos, das nossas finanças, ó Deus, e cure, ó Deus, aqueles que necessitam, ó Pai, de cura, liberte os oprimidos, liberte aqueles que necessitam, ó Deus, de libertação, e restaure vidas aqui nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Colocamos a semana diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos proteja, ó Deus, sempre no ir e no vir. E nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um tempo de comunhão com os teus irmãos e depois você pode ir para a tua casa. Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus.